Augusto Melo e caso vai de bet. Fique até o final que tenho algo para dizer a vocês, corintianos. É preocupante sobre Corinthians e vai de bet. Mas vamos lá. Augusto Melo rebate a jornalista, chamando ele de inexistente e mentiroso, né? Sobre acusações em cima do presidente Augusto Melo. Será que a casa vai cair para Augusto Melo? Será que é fake? Será que é fato? Deixa a opinião de vocês que é muito importante. Augusto Melo do Corinthians faz post oficial e rebate acusações de jornalista inexistente e mentiroso. Por meio de sua rede social oficial, o presidente deixou bem claro que medidas pertinentes serão tomadas no timão. Problemas do Corinthians. O Corinthians atualmente conta com o Esporte da Sorte como patrocinador oficial, recebendo uma boa quantia e contando com a casa de apostas como pilar em algumas contratações, como foi o de Memphis Depay, por exemplo. No entanto, antes de fechar esse acordo, o Timão havia acertado com a VaideBet, que gerou bastante repercussão na época. Porém, depois de muitos problemas, foi colocado um ponto final na parceria. É sobre esse ponto final na parceria que eu vou falar para vocês no final o que está acontecendo. Acusações e resposta. A questão é que ainda existem polêmicas que estão sendo julgadas. De acordo com o jornalista Thiago Salazar, em matéria publicada pela Gazeta Esportiva, a polícia vê elementos para indiciar o presidente e ex-dirigente corintianos. Mais uma vez, o presidente Augusto Melo se deparou com uma matéria tendenciosa do site Gazeta Esportiva. Em nenhum momento o jornalista em questão procurou ao presidente ou sua assessoria para expor suas posições ou para ouvir o lado de sua defesa, iniciou. Agora, será que procurou? Será que não procurou, pessoal? O Augusto Melo está dizendo que não procurou. Né? O Thiago Salazar não procurou ele para saber realmente sobre os fatos. E o Thiago Salazar sempre fala que procura o presidente e o presidente sempre fecha as portas para ele, para tocar no assunto. A gestão valoriza a imprensa e sabe do trabalho árduo que os profissionais possuem, porém não pode admitir que nome do presidente seja citado de forma irresponsável. Com a informação de que o mesmo possui contas bancárias em Santa Catarina, fato inexistente e mentiroso que poderia ser explicado ao jornalista caso tivesse entrado em contato, acrescentou, né? Então, estão dizendo aí que o Augusto Melo tem uma conta aí em Santa Catarina onde teria recebido dinheiro lá, depositado dinheiro em espécie. E o presidente Augusto Melo diz que isso aí é fake. Mas a mentira... Bom, pessoal, se for verdade ou mentira, vai aparecer. Vamos aguardar para saber se é fato ou se é fake. Minha opinião é a seguinte: se o Augusto Melo estiver errado, tem que pagar. Se ele estiver certo, é inocentado. O trabalho continua. Crédito para ele. Pelo menos é minha opinião. Medidas serão tomadas. Medidas pertinentes serão tomadas para recompor a verdade dos fatos e evitar notícias inverídicas. Defendemos a liberdade sempre e não podemos deixar que a nossa liberdade e reputação sejam afetadas, disse. O inquérito não foi concluído e o presidente ainda não foi ouvido pelas autoridades. Portanto, qualquer acusação sem provas deve ser banida e não pode acontecer. O presidente salienta e esclarece que sempre esteve à disposição da imprensa, das autoridades e dos fiéis torcedores para quaisquer esclarecimentos, finalizou. Bom, o que eu tenho para falar para vocês sobre a VaideBet é o seguinte: quando o Augusto Melo quebrou o contrato com a patrocinadora, acho que é PixBet, o Augusto Melo disse que a VaideBet iria entrar no lugar e iria pagar multa de 40 milhões de reais. Isso não aconteceu.
Porém, a VaidBet disse que quem iria pagar essa multa seria o Corinthians. Eu perguntei isso na coletiva há tempos atrás para o Augusto Melo, inclusive o vídeo está aqui. Ele disse que ele se confundiu, que ele entendeu mal, né? E também perguntei para ele o seguinte: se você quebrou o contrato com a Pixbet, tem que pagar 40 milhões de multa, a VaidBet também quebrou o contrato, presidente, com o Corinthians. Então ela também tem que pagar multa. Eu falei, e por que você até agora não correu atrás disso? Vai ficar por isso mesmo? Ele me respondeu, isso está na mão do jurídico. Eles estão aí para resolver. Mas até agora não teve resposta sobre a VaidBet, porque no caso, se ela quebrou o contrato, ela tem que pagar multa. Pelo menos é assim que eu penso. Se com a Pixbet foi quebrado o contrato, o Corinthians tem que pagar 40 milhões, e não é mais 40, tá? Subiu juros, já está em 50 milhões. E quem tem a perder com isso é o Corinthians. Então deixe o comentário de vocês. O que vocês acham dessa situação? Augusto Melo está falando a verdade? Ele está escondendo algo? Vocês confiam na palavra do Augusto Melo? Vocês acham que ele está falando com a verdade? Ou vocês acham que tem alguma coisa aí por trás é, 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 ou seja, de ruim, de sujeira, de mentira, enfim, deixa a opinião de vocês que é muito importante.